Olá, muito bom dia. Com alegria começamos mais uma aula do componente curricular de Geografia, agora para o 7º ano. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe COPED, da Coordenadoria Pedagógica aqui da SEDUC, sempre aqui apoiando o trabalho do Centro de Mídias. Então, vocês estudantes, professores, PCNP, sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje. E junto comigo aqui no estúdio, a nossa professora regente da aula de hoje, professora Milene Barbosa. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, professora, tudo certo? Mais uma aula aí do 7º ano, né? Então sejam todos bem-vindos, estudantes, professores. Hoje a gente tem um tema bem bacana, né? Uma aula aí, um momento de retomada dos nossos conhecimentos, desse percurso de aprendizagem. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, professora. Já estou vendo aqui que no chat a gente tem já registros de muitas participações, pessoal de Diadema, São José do Rio Preto, de Oswaldo Cruz. A gente tem aí uma intensa participação hoje, é isso mesmo que a gente gostaria de ver aqui no chat, vocês professores, professoras, dialogando com seus estudantes, né, e trazendo para cá todas as contribuições e percepções da aula de hoje. Então, fiquem ligados, registre as ideias principais. É importante você, estudante, que no final também lembre-se de avaliar a aula e dizer para a gente o que achou da aula de hoje, tá bom? Então, como vocês sabem, a aula de Geografia ela é dividida em algumas etapas, né? Sempre no primeiro momento a gente gosta muito de divulgar para vocês, para toda a rede, algumas iniciativas da pasta, de parceiros. E hoje, mais uma vez, a gente retoma a divulgação, né, sobre o céu, sobre a questão de como você pode, na sua região, aprender um novo idioma e aprimorar aquele que você já iniciou. Professora Milene tem a mensagem para vocês. Muito bem, professora. Está aparecendo aí para vocês na tela, né, o convite. Chegou a hora de estudar um novo idioma. Então, está aparecendo aí para vocês o logo, né, do CEL, do Centro de Estudos de Línguas, né? E é importante a gente sempre ressaltar que dentro, né, do CEL, a importância da gente aprender um novo idioma e também para que você busque aí qual é o CEL mais próximo da sua residência, da sua unidade escolar. A equipe curricular aí responsável pelo CEL preparou um vídeo muito bacana que fala um pouquinho mais, né, explica um pouquinho mais sobre o CEL. Ele tem aproximadamente aí 30 segundos. Fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você acabou de ver um vídeo de divulgação do CEL, do Centro de Estudos de Línguas, aqui da Secretaria da Educação. Então, converse com seus familiares, responsáveis, professores, né, coordenadores das suas escolas. Verifique se no seu município e na sua região tem um CEL onde você possa aprimorar idiomas, né, que da sua preferência. Então, coloque a sua intenção, né, de matrícula e percorra aí em 2021 mais um caminho de estudos a partir do idioma que você escolher. Então, essa é o nosso apoio a essa iniciativa, né? É muito legal a gente trazer sempre exemplos aqui. Os professores, né, colocam aqui já, mais uma vez, o registro dos seus municípios, né? A gente tem Carapicuíba, Taboão da Serra, muitas cidades, Santo André, o pessoal de Guarulhos pediu para mandar um oi. E eu aproveito, né, nessa saudação e lembrá-los que amanhã a gente estará de novo aqui no estúdio, não é isso, professora? Muito bem, amanhã nós teremos uma aula, né, super especial aí da disciplina de Geografia. Então já fiquem o convite, né, uma aula inédita preparada especialmente para os estudantes e professores. Então fica aí o convite já para essa aula de amanhã, né? Isso mesmo. Então, agora a gente vai para aquele momento das informações iniciais, né? O título da aula, a habilidade. É um momento importante para você, estudante, organizar
o seu percurso, sistematizar e depois conversar com os seus professores. Então, acompanhe na tela agora, vamos fazer a leitura conjuntamente. O nome da aula de hoje é Brasil, Território em Diferentes Tempos. É uma aula do 7º ano, né? Ela tem aí como regência e organização professora Milene, apoio da professora Mariana, professor Sérgio, todos nós fazemos parte da equipe da COPED em apoio ao Centro de Mídias. E na próxima tela, o que nós vamos trabalhar, né? Lembrando que é 7º ano, é uma aula de retomada do primeiro bimestre, como a professora Milene já destacou, e a habilidade do currículo paulista é a habilidade 14, tá? Então, estamos aqui num momento muito importante, onde você, estudante, junto com seus colegas e professores, vão retomar conceitos, conhecimentos já adquiridos lá no primeiro bimestre, que foram sendo aperfeiçoados, aprimorados ao longo desse ano letivo. Então, essa aula ela é inédita, mas ela tem o objetivo de retomar conhecimentos da habilidade 14. E nesse sentido, a professora Milene também vai rapidamente retomar com vocês o que a gente viu nesses últimos 15 dias. Muito bem, professora. Vai aparecer aí para vocês na tela o retomando, né? Nesses últimos 15 dias nós falamos dos biomas brasileiros, em especial do estado de São Paulo, né? A Mata Atlântica e o Cerrado. Nós discutimos aí sobre a biodiversidade, a beleza e a riqueza desses biomas e também das ameaças que esses biomas eles vêm sofrendo ao longo, né, do processo histórico brasileiro. Falamos um pouquinho sobre a conservação, sobre as unidades de conservação, sobre a importância, falamos sobre os corredores ecológicos, né? Citamos aí vários exemplos e na aula passada nós falamos especificamente uma aula só para discutir a Agenda 2030, que foi uma aula super bacana. Então, né, fazendo essa retomada desses últimos 15 dias, o que nós trabalhamos, o que nós discutimos aqui nas aulas de geografia. E nesse momento a gente começa com aquela sondagem. A sondagem é um momento super especial para a gente iniciar esse diálogo, né, entre o que os estudantes já conhecem, já sabem, os conhecimentos prévios. Lembrando que como nós estamos num momento de retomada, é uma aula de retomada, né? Então a gente vai buscar aquilo que veio lá do primeiro bimestre, trabalhado pelo Centro de Mídias e também que você aprendeu aí com seus professores, né, nesse momento. Então a gente vai ter essas duas questõezinhas de retomada. A professora Andréa vai fazer a leitura com vocês, então é importante que vocês registrem, né, no chat e também façam aí o registro no caderno de vocês, né, professora? Isso mesmo. Então vamos lá fazer a leitura conjuntamente. Na tela para vocês agora, sondagem. Questão número 1. O Brasil sempre teve a mesma configuração territorial? Justifique sua resposta. 2. O que foi a divisão por capitanias hereditárias? Então, fiquem ligadinhos, né? Repetindo as duas perguntas. A primeira, o Brasil sempre teve a mesma configuração territorial? Justifique sua resposta. 2. O que foi a divisão por capitanias hereditárias? Voltamos em aproximadamente 2 minutos. Participe!
Olá, voltamos para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco na aula de Geografia do 7º ano. Deixamos 2 questões para vocês participarem aqui conosco por meio do chat. Então, professora, eu tenho aqui algumas respostas, tá? Professor Nivaldo, para a primeira questão, ele diz que não, pois o Brasil já esteve regionalizado de formas diferentes, né? A gente tem a participação também da professora Solange, que para a questão 2 diz que a divisão do litoral brasileiro foi em partes para serem exploradas. A participação da professora Isabelle, para a segunda questão, ela diz que a divisão em capitanias foi realizada por Portugal para áreas destinadas à colonização e posse de terras, né, pelos portugueses. Então, por favor, continuem participando, registrando as suas contribuições aqui no chat do Centro de Mídias na aula de Geografia. Muito bem, professora. Então, nessa pergunta da sondagem, ela norteou aí o início da nossa aula, porque nós vamos discutir muito essas questões territoriais. Mas antes, eu gostaria de mandar um oi para os alunos da PEI Miquelina Cartolano, do município de Lorena, um município que eu tenho um carinho especial, inclusive estudei lá na Universidade de São Paulo, na cidade de Lorena, então fica o meu abraço não só para os alunos, né, da PEI, também para os alunos da PEI, mas para todos os alunos do município de Lorena. Então, dando continuidade aí, nós temos um mapa que vai aparecer para vocês, que é o mapa do Brasil. O Brasil aparece aí em destaque, né, na tonalidade verde, e ele está aí, a gente consegue observar ele, né, compondo aí como um dos países da América do Sul. Então, a gente consegue ver todo o contorno, né, e aonde está essa localização, onde o Brasil está localizado. Na sequência, nós temos aí o planisfério político. Então, quando eu observo o planisfério político, o que eu consigo observar? Eu consigo observar aí, né, na forma como ele está organizado, todos os países. Então, quando a gente dá um cliquezinho, ele vai aparecer uma setinha, olha, na sequência. Exatamente, e aí ele está indicando, né, na tonalidade verde, aí o Brasil em comparação com os outros países do mundo, né? Então, a gente consegue observar aí aonde está localizado o Brasil. Na sequência, no nosso próximo slide, nós temos a divisão dos continentes. E é justamente nessa parte aí que a gente precisa ter uma certa atenção. Observem que essa divisão, né, de continente, nós temos aí América, Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. Então, eu deixo o seguinte questionamento para vocês, estudantes. Qual continente, né? O Brasil faz parte de qual continente? Então, reparem aí, né, que ele está sinalizado ali na porção laranja, né? Nós temos, olha, eu já ia contar o nome aqui. Nós temos aí a indicação e olha onde ele está. Na América. Então, se o aluno pensou, né, que o Brasil está aí na América, ele pensou correto. Aí deve ter aluno falando assim, peraí, professora, você está falando para mim que o Brasil está na América. E quem, né, vive, quem nasce aí em algum país da América é americano. Exatamente, né? Eu vou pedir para voltar para aquele outro mapa, isso, para que a gente consiga observar aí que o Brasil faz parte da América, né, do continente americano. Aí nós temos algumas divisões políticas, né, que dividem a América em América do Norte, Central e Sul, e o Brasil faz parte da América do Sul. Quando nós olhamos ainda nesse mapa, nós observamos aí que a maior parte, né, do Brasil, praticamente o Brasil todo, faz parte aí do hemisfério sul, né? Nós estamos composto aí no hemisfério sul a partir da linha do Equador. Então, a gente consegue observar o planeta aí dividido em hemisfério sul e hemisfério norte, e o Brasil está aí, né, na sua divisão. Então, tudo isso é para que a gente consiga entender hoje, dentro do processo de regionalização histórico que o Brasil sofreu, né, aonde está o Brasil, onde ele está inserido quando eu faço comparativo com o mundo, quando eu faço comparativo com continentes, quando eu faço comparativo só na região da América do Sul, né, a gente consegue observar através das projeções cartográficas, através da linguagem cartográfica, aonde está o Brasil em relação aos outros países,
né, do planeta. E para isso nós vamos entender um pouquinho mais. Lá no início nós falávamos de capitanias hereditárias, e isso é para entender o processo de regionalização que o Brasil sofreu. Então acompanhe aí, né? Nós temos um mapa Brasil Capitanias Hereditárias de 1534 e ele traz a seguinte descrição aí, né? As capitanias hereditárias no Brasil foram uma forma de administração territorial utilizada na América Portuguesa, pela qual a coroa, né, com recursos limitados, delegou tarefas de colonização e exploração de determinadas áreas. Então, a coroa real portuguesa fez essa divisão em capitanias hereditárias, né, onde ele delegava determinadas tarefas para as capitanias, né, conforme foi feita essa divisão. Dentro do processo de regionalização, divisão e organização territorial brasileiro, nós temos inúmeros momentos. Hoje, na nossa aula, nós vamos citar alguns momentos, né, até por uma questão do tempo. A gente não consegue falar de todas as mudanças, de todos os acordos, de todas as disputas que nós tivemos territoriais. Então, nós vamos falar especificamente de alguns pontos e de alguns momentos, tá ok? Então, fica aí a dica até para que vocês aprofundem mais os conhecimentos, conversem com os professores sobre outros momentos de regionalização e divisão do território brasileiro. É muito importante a gente conhecer, né, o processo de regionalização, até para que a gente consiga entender o que nós temos hoje, né? A divisão, seja a divisão do estado, seja a divisão do município, né? Seja a localização, por que pertence à região X, à região Y. Então, para a gente entender, é importante a gente fazer esse passeio pela história da regionalização do nosso país. Vai aparecer aí para vocês na tela um mapa, né? Brasil em 1709. O que é importante da gente observar nesse país, né? É justamente aí a presença, né, a organização dos estados. Lembrando que essa divisão é uma divisão do século XVIII e nós temos aí São Paulo no seu máximo, né, do seu tamanho territorial. Então, observem que São Paulo aparece aí na tonalidade amarela e nós temos aí Grão-Pará, né, nós temos Maranhão. Olha o tamanho do estado de Pernambuco, né? Depois ele vai diminuindo, né, a sua porção territorial. Nós temos aí a Bahia, temos o Rio de Janeiro e o Rio Grande de São Pedro. Né? Então a gente consegue observar, aí que faltam alguns elementos e que hoje a nossa regionalização, o Brasil, ele é um pouquinho mais extenso do que está aí. Ele está quase na sua extensão total, mas ainda faltam aí alguns pedaços, alguns territórios que vão sendo aí inseridos, né, no nosso território ao longo dos anos. Já as províncias imperiais de 1822, que aparece para vocês na tela agora nesse momento, ele traz uma regionalização já diferente. Observem que já ocorreram algumas mudanças aí. Esse, né, é uma divisão aí já do século XIX, a gente consegue observar ainda o Grão-Pará, né? E a gente observa lá ao sul, Cisplatina, né, que foi uma província aí, e a gente não vai ter tempo para discutir aqui a questão da Cisplatina, mas fica para vocês aí estudar e aprofundar os conhecimentos um pouquinho sobre a Guerra da Cisplatina, né, a questão do Brasil nesse momento, o posicionamento, outros países foram envolvidos nesse momento. Então fica aí a dica para você discutir com seus colegas e professores um pouquinho mais sobre a questão da Cisplatina. A gente consegue observar ainda nesse mapa Goiás, né, como um estado de porções territoriais aí maior do que nós temos hoje. Nós já temos Pernambuco diminuindo a sua faixa territorial, temos já Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe, né? Já temos aí o Ceará e o Piauí. Nós estamos começando a traçar, né, o mais próximo do que nós temos hoje de divisão territorial. Nós já temos aí Minas Gerais, né? Santa Catarina ainda, de forma um pouco tímida no nosso território, né? São Paulo já perdeu toda a sua extensão, então a gente consegue ver aí as mudanças territoriais através dessa análise de mapa. O que é importante nesse momento? Que vocês entendam
que essas mudanças, elas aconteceram por vários processos, né? E esses processos não são os mesmos para todas as regiões, para todos os estados. Então, é importante a gente entender um pouco o que aconteceu em determinados momentos da nossa regionalização, né, para que a gente compreenda esses contornos que vão delimitar aí os estados brasileiros até a gente chegar à atualidade. E para esse momento, nós vamos ter um vídeo super bacana que vai contextualizar essa questão da regionalização, né, professora? Isso mesmo. E aqui no chat, muitos professores colocando, né, algumas contribuições, e o professora Milene falando dos conflitos, né, da questão, aqui o professor Milton colocou agora por último, conflitos, conquistas e desbravamento, né, então, ou seja, realmente todas as dinâmicas, fenômenos, né, principalmente aí dinâmicas históricas, né, contribuíram para toda essa configuração que a gente conhece hoje. E nesse sentido, agora a gente apresenta para vocês, reapresenta, né, um vídeo da professora Mariana, que trabalha conosco, que vocês já conhecem. Ela fez um vídeo sobre as 5 macro-regiões do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, dividindo entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, se você depois quiser assistir esse vídeo novamente, né, a professora Mariana disponibiliza no canal Geografia em Casa, então basta acessar na internet que você vai ver mais uma vez esse vídeo. E você, aluno, por favor, registre, anote as ideias principais, porque é sempre muito importante conhecer as regiões brasileiras e as suas particularidades, as suas características, tá bom? Voltamos em instantes. Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o território brasileiro e a sua organização político-administrativa. Vamos lá? Vocês já devem saber, nós moramos em uma república federativa chamada Brasil. Isso significa algumas coisas. A primeira delas é que esse país é governado por uma pessoa escolhida pelo povo através do voto. Ou seja, vivemos em uma república. O governante do Brasil é chamado presidente e é eleito a cada 4 anos. Além disso, o Brasil é uma federação. Isso significa que ele é formado pela união de territórios que têm certa autonomia. No Brasil, esses territórios são 27 no total, 26 estados mais o Distrito Federal. Cada um deles tem o seu próprio governante e algumas leis particulares. Como vocês podem ver, o Brasil é formado por muitos estados. Para compreender melhor esse território e pensar políticas públicas, um importante instituto definiu uma divisão regional para o Brasil. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, definiu 5 macro-regiões brasileiras que vocês já devem ter visto na escola. A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora, será que vocês se lembram os nomes dos estados que ficam em cada uma dessas regiões? Vou perguntar o nome de alguns e ver como vocês se saem. Preparados? Vamos lá? Começando pela região Norte. Agora, região Nordeste.
Vamos agora para o interior do território e ver a região centro-oeste. Vamos ver agora a região sudeste, que é onde nós estamos. Finalmente, região sul. É isso. Espero que vocês tenham se saído bem. Espero também que tenham gostado dessa rápida retomada sobre o território brasileiro. Boa aula e até uma próxima vez. Tchau! Muito bem, estamos de volta. A professora Mariana, como sempre, arrasando nas produções, né, nos vídeos. E como a professora Mariana falou, né, nós vamos apresentar agora para vocês a configuração atual, né, desde aí da Constituição de 88. Ela está aparecendo para vocês na tela. Então, essa aí é a divisão atual do nosso país, né? Aí compondo todos os estados. A gente consegue observar aí o nosso estado, o estado de São Paulo, e a gente consegue, né, ver todo o contorno, como hoje o nosso país e os nossos estados, né, eles estão aí regionalizados. Então, a gente consegue fazer essa observação, que muito enriquece esse momento da nossa aula, até porque nós vamos ter aí uma atividade a partir da leitura desses mapas. Então, o aluno, o estudante que prestou atenção, que estava ligado aí, né, nessa leitura das imagens, vai tirar de letra. Mas antes disso, a professora Andréia tem algumas contribuições aí para ler para nós, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, muitos estudantes acompanhando a aula aqui de hoje, professores, e fica aqui o nosso agradecimento, né? Não dá tempo de citar o nome de todos vocês, mas é com muito carinho que a gente faz aqui alguns destaques. Então, o estudante Eduardo Vasconcelos, da Escola Maria Tereza de Itaberá, as estudantes Isabela e Rebeca, não encontrei a identificação da escola, mas fica aqui o abraço. A estudante Maria Clara, da Escola Estadual José Cândido de Araçatuba, e há também os estudantes da Escola Gustavo Marcondes de Campinas, e também aos estudantes da Escola Jardim Santa Lídia de Guarulhos, da diretoria de Guarulhos Norte. Então, vocês aqui citados representam todos os estudantes que nos acompanham na aula do 7º ano de hoje. Muito bem, professora. E para que a gente possa aí contextualizar, né, esse passeio breve, mas um passeio pela história da regionalização do nosso território, nós temos aí uma atividade 1, não é isso? Isso mesmo. Essa atividade, ela é apoiada na representação cartográfica, né? É um recurso que a professora Milene explorou muito bem agora, nessa primeira parte da aula, e que agora chegou a hora de vocês, estudantes, participarem, colocarem aqui no chat, para que os seus professores possam trazer para o grande chat do Centro de Mídias as suas respostas. Então, na tela agora, a atividade 1. Observe os mapas e comente as principais mudanças observáveis. Então, o primeiro mapa, né, ele é aquele mapa das províncias imperiais de 1822, e o segundo mapa da configuração atual desde a Constituição de 1988. Então, agora chegou o momento, né, de você nos contar o que você observou, né? A professora Milene já contextualizou, você já viu com seus professores ao longo desse ano. Então, aproximadamente 2 minutos para o registro das respostas. Voltamos já e participe!
Olá, voltamos para a aula de Geografia do 7º ano e deixamos para vocês a atividade 1, né, 2 mapas, 2 representações cartográficas para vocês nos contarem quais são as principais mudanças, né, as suas observações. Professora Milene, eu vou destacar aqui a participação, né, do professor Ronald, que ele disse que no segundo mapa, né, de 1988, a partir da Constituição de 1988, o acréscimo do Estado do Acre, né? A professora Luciane destacou que a partir de 1988 já é possível observar que muitos estados, né, foram redivididos, né? Então, de forma geral, o número de estados brasileiros, né, aumentou, né, nessa configuração atual. Muito bem. E, né, até para a gente entender um pouco mais essa questão da regionalização, a gente não pode desassociar a evolução da população. Nós vamos ver uma sequência de mapas começando em 1872, indo até 2010. Então, acompanhem aí, esse é o mapa da evolução da população de 1872. Esses pontinhos, cada pontinho representa uma sede municipal. Já essa tonalidade, né, esse amarelo mais forte, ele representa área de adensamento populacional. O que é isso? A área com uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração populacional. Reparem que não quer dizer que onde tenha sede municipal, tenha também grandes adensamentos populacionais. É importante a gente fazer essa análise. Como vocês muito citaram na resposta anterior, reparem que o Acre, nesse momento, não está aí, né, indexado ao nosso país. Então, fazendo essas observações, nós vamos para o próximo mapa, que é de 1950. Reparem como o número de sedes municipais, aí nós tivemos um grande aumento. Reparem que o adensamento populacional também ficou muito intenso, principalmente na faixa litorânea do nosso território, né? E, por fim, nós temos o último, que é o de 2010. Olha que diferença, né? O número de sedes municipais de forma muito intensa, o adensamento populacional também. Eu até deixo como destaque para a gente fazer uma análise ali na região norte do nosso país, né? Principalmente a região ali que vem anexada muito próxima do rio Amazonas, né, que utiliza esse rio, um rio navegável aí como transporte. Então a gente consegue observar o crescimento de sedes municipais e adensamento populacional nessa área. Agora observem aqui o nosso estado, né, ele está praticamente tampado aí de sedes municipais. E toda essa análise é para culminar num exercício, numa análise, não é isso, professora? Isso, chegamos à reta final da aula de hoje, né? Mas ainda dá tempo de fazer a atividade 2, então acompanhe a leitura na tela conosco. Então, na atividade 2, né, observe os mapas abaixo e responda as perguntas. Então, lembrando que foram os mapas que a professora Milene acabou de apresentar e contextualizar para vocês. Então, primeira pergunta. Descreva suas observações sobre o aumento das áreas com sedes municipais. E a segunda questão, é possível afirmar que ao longo dos anos a população brasileira se expandiu em direção ao centro do país? Aproximadamente 1,5 minutos para você participar e conversar com seus colegas e professores. Voltamos já.
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, né, já para o encerramento da aula. Então, professor e estudantes, né, voltando, são duas questões, né, muito importantes para a retomada de conhecimentos, então a gente vai deixar aí para vocês continuarem esse diálogo, né, e numa próxima oportunidade a gente vai retomar mais uma vez lá em 2021 os conhecimentos adquiridos sobre a configuração do território brasileiro, processo de urbanização, crescimento da população. Esse assunto ainda não acabou, a gente vai continuar no percurso de 2021. Não é isso, professora? Muito bem. E fica aí para vocês o convite da atividade complementar, né? Pesquise mais sobre o território brasileiro e suas transformações, né? Converse com seus colegas e com seus professores sobre esse processo de transformação, né? E até para que a gente consiga entender melhor a configuração do país que nós vivemos hoje, né? E fica aí para vocês também compartilhar, né, o que você aprendeu, o que você está fazendo com os outros estudantes, utilizando a hashtag GeoNoCMSP. Não esqueça de colocar o seu primeiro nome, o ano sério e o nome da escola. Facilita muito para a identificação das atividades e dos trabalhos de vocês. Eu vou ficando por aqui. Né, meu forte abraço a todos, muito obrigada pela participação, obrigada, professora. Obrigada, professora Milene, por todas as suas contribuições, a organização da aula de hoje e a vocês, estudantes, professores, PCNPs que ficaram conosco nessa manhã. Então, lembre-se que agora você ainda tem um compromisso conosco, né? Conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Está aí na tela o QR Code, né? É importante lembrar da responsabilidade na hora de você preencher o formulário e essas informações são muito importantes para que a gente possa aprimorar o trabalho aqui no Centro de Mídias, tá bom? Então, muito obrigada, lembrando a todos vocês que amanhã a gente tem mais um encontro, uma aula especial para a gente ir finalizando esse ano letivo de 2020, tá bom? Bons estudos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.